Cain Lator, o guarda imperial de origem escrava, respirava seus últimos instantes de vida enquanto protegia o imperador insano, aquele que havia feito um pacto com um demônio e seguira com ele até o fim. Nos momentos finais, Caim se perguntava como seria lembrado pela história. Seria visto como um cavaleiro que manteve sua lealdade até a morte? Ou seria julgado como um tolo que não soube perceber os ventos de seu tempo? Nenhuma dessas opções o agradava. À sua frente surgiu Listine, o líder do exército rebelde, gritando, furioso e exausto, questionando por que Caim havia desviado a lâmina de sua espada no momento decisivo. Caim acreditava que o melhor seria simplesmente desaparecer da memória de todos. Tendo vivido 29 anos como órfão, ele considerava aquele destino uma escolha pessoal e pediu a Listine, a quem ainda chamava de jovem mestre da casa do duque, que não iniciasse uma briga sem sentido. Listine, tomado pela angústia, gritava, perguntando por que ele não havia fugido, por que escolhera morrer daquela forma. Em meio ao desespero, abraçou-o enquanto ele agonizava, implorando que abrisse os olhos e se levantasse. Após a morte, Caim se viu caminhando em um espaço surreal, uma imensidão líquida, sob um céu repleto de estrelas. Perguntava-se se aquilo era realmente a morte, e, curioso, percebeu que a liberdade que havia alcançado não era tão maravilhosa quanto imaginara. Enquanto pensava em Listine e em como ele havia chorado por sua morte, tentava se consolar, acreditando que o amigo ficaria bem. Mas, de repente, uma violenta rajada de energia o atingiu. Num instante, sua alma foi transportada para o corpo de um bebê recém-nascido, e ele ouviu a voz de um homem lhe dando boas-vindas ao mundo, chamando-o de Karen. Ainda atordoado, Caim, agora no corpo de um bebê, viu um ancião que se parecia com uma versão mais velha de Listine, segurando-o nos braços e parabenizando-o pela coragem de não chorar. O velho desejou que ele crescesse saudável como seu mais novo neto. O choque foi tão grande que o pequeno Karen começou a chorar, tomado pela incrível revelação de que havia renascido como neto de Listine. 45 anos se passaram desde aqueles eventos. Karen Listine, de 10 anos, único filho de Conde Bali, o terceiro filho de Halo Listine, recebia uma aula de história. O professor explicava a visão moderna da sociedade sobre o cavaleiro Cain Lator, aquele que havia morrido ao lado do imperador maligno. O mestre dizia que, embora Caim não tivesse conseguido impedir o imperador de trilhar o caminho do mal, ele ainda era lembrado como símbolo de lealdade por ter permanecido fiel até o fim. Quando o professor perguntou a Karen o que pensava a respeito, o garoto devolveu a pergunta. O professor, então, respondeu com a visão predominante. Acreditava que o grão-duque Halo havia tentado restaurar a honra de seu amigo, baseando-se na famosa história de amizade entre os dois. Mas Karen surpreendeu seu mestre ao afirmar que, na verdade, acreditava que seu avô odiava o antigo amigo. Segundo ele, Halo teria enfeitado o nome de Caim e polido sua reputação justamente por esse motivo, como uma forma distorcida de puni-lo. Chocado, o professor pediu que explicasse o que queria dizer. Karen elaborou sua teoria. Seu avô jamais perdoara Caim por escolher a morte em vez de se juntar à revolução. Aquele ato havia ignorado o desejo de Caim de morrer em silêncio, sem ser transformado em herói. O mestre ficou perplexo, mas lembrou-se de registros não oficiais afirmando que o duelo entre Halo e Cain terminara rápido demais para dois espadachins de habilidades equivalentes. Se Cain realmente tivesse escolhido morrer, a teoria de Karen fazia sentido. E o professor se impressionou com a profundidade do raciocínio de uma criança de apenas 10 anos. Mesmo assim, o professor sentiu-se desconfortável. Pensou que,
Se concordasse com aquela ideia, os cavaleiros do duque poderiam decapitá-lo por insulto à honra do grão-duque. Gaguejando, admitiu que nunca havia pensado por esse ângulo. Karen, então, começou a rir, dizendo que estava apenas brincando e se divertindo com a reação do mestre. Logo depois, o garoto retomou seus pensamentos, confirmando para si mesmo que agora se chamava Karen Listine, o neto mais novo da família do Duque Listine. Demorou a compreender completamente sua nova realidade, mas por fim entendeu. Havia renascido como neto de Halo Listine. Sentiu raiva ao pensar que aquele tolo tivera a audácia de transformá-lo em um herói contra a própria vontade, algo que deveria ter sido óbvio para ele sem precisar ser dito. Mais tarde, Karen encontrou seu pai, Bali, o filho mais novo de Halo, em oração. Após a lição, aproximou-se e perguntou se ele estava preocupado com a cerimônia de despertar que se aproximava. Bali pediu desculpas ao filho, e quando Karen quis saber o motivo, o pai confessou temer ter lhe passado suas próprias limitações. Afinal, diferente dos tios, nunca havia conseguido despertar seu poder mágico. Com ternura, Karen tranquilizou o pai, dizendo que, independentemente do que dissessem, ele era o melhor pai do mundo. As palavras do menino comoveram profundamente Bali, que o abraçou com lágrimas nos olhos e respondeu que ele também era o melhor filho que um homem poderia ter. Em seguida, perguntou com carinho o que o filho gostaria de jantar, e Karen respondeu, entusiasmado, que queria carne, é claro. Mais tarde, já em seu quarto, Karen pensava sobre a cerimônia de despertar e as lembranças de sua vida anterior voltaram à tona. Recordou-se de uma conversa com o jovem Halo, quando ainda era Caim. Na época não entendia o conceito de cerimônia de despertar e Halo lhe explicara que se tratava de um antigo ritual familiar para liberar o poder mágico adormecido. Caim havia zombado da ideia, dizendo não se interessar por poderes herdados como privilégios de berço. Halo retrucou, afirmando que nem todos conseguiam despertar e mesmo os que despertavam não se tornavam automaticamente chefes da família. Tentando despertar o interesse do amigo, mencionou um segredo incrível transmitido apenas ao chefe da casa. Curioso, Caim perguntou se era um grande tesouro ou um grimório capaz de realizar desejos, e Halo respondeu afirmativamente. Caim admitiu um leve interesse, mas disse que seu verdadeiro sonho era viver uma vida tranquila e isolada. Halo riu do comentário, e Caim fingiu irritação diante da provocação. Então, Halo prometeu seriamente que quando se tornasse o chefe da família, abriria uma exceção e revelaria o segredo pessoalmente. De volta ao presente, Karen refletia em silêncio sobre a cerimônia que se aproximava. Decidiu que seu pai não precisava se preocupar. Logo, uma energia azul, acompanhada de relâmpagos, começou a envolver seu corpo, revelando o que ele já sabia há tempos. Seu poder mágico havia despertado há muito tempo. Algum tempo depois, Karen viajava com os pais em um trem tecnologicamente avançado. Era a primeira vez que via algo daquele tipo e observava tudo com genuíno encanto e admiração. Sua mãe, orgulhosa, explicou que grande parte das tecnologias empregadas na construção daquele trem havia sido comercializada graças ao patrocínio pessoal de seu pai, Bali. Modesto, Bali tentou minimizar o elogio, mas sua esposa insistiu que ele merecia o reconhecimento. Karen concordou com ela, declarando com sinceridade que sentia um imenso orgulho de seu pai. Enquanto o trem seguia seu curso, o garoto contemplava o homem diante de si com respeito. Mesmo sem possuir poder mágico desperto, Bali administrava sozinho cerca de 30% dos negócios financeiros do Ducado de Listine. Com uma mãe carinhosa e um pai dedicado, Karen sentia que tinha os pais perfeitos. Durante a viagem, porém,
Seus olhos se fixaram na janela. Ao longe, começou a surgir uma imponente construção. O Castelo Chong, residência principal da família Listine. Ao vê-lo, Karen sentiu uma mistura de expectativa e raiva. Dentro de si, a lembrança do avô, Halo Listine, acendeu uma chama de ressentimento. Era ali que morava o homem que, contra sua vontade, o transformara em um herói imortalizado pela história. A raiva cresceu silenciosamente. Karen se perguntou como Halo tivera a ousadia de desobedecer a um desejo tão claro. Sem perceber, liberou uma pequena onda de energia mágica, o que despertou seu pai, que dormia ao seu lado. Naquele instante, tomou uma decisão firme. Seria o maior incômodo que o avô já tivera. Um verdadeiro delinquente dentro da história da família Listine. Jurou mentalmente a Halo que esperasse para ver o que seu querido neto mais novo seria capaz de fazer. Quando o trem chegou à estação, uma comitiva os aguardava para a recepção. Bali cumprimentou um homem chamado Heinrich, que expressou gratidão pela constante generosidade da família do duque. Enquanto o pai conversava, Karen observava os cavaleiros Seawolf presentes no local. Eram diferentes dos guerreiros de sua região, mais firmes, mais frios, e o garoto se perguntou se haviam percebido que ele já havia despertado Humana. Mas não se importou com a possibilidade de a notícia chegar aos ouvidos do avô. Considerava isso apenas uma questão de tempo. A família foi então conduzida ao interior do castelo, até uma ampla sala de recepção, onde Karen foi instruído a esperar enquanto o conde Bali se dirigia para cumprimentar os anciãos da casa. Entediado com a espera, o menino lamentou não ter pedido para visitar a biblioteca. De repente, uma voz o tirou de seus pensamentos. Outro garoto, de idade próxima, zombava dele, dizendo que os rumores eram verdadeiros, que Karen era realmente um rato de biblioteca, já que a primeira coisa que pedira ao chegar fora para ver os livros. O garoto o insultou, dizendo que, por ser descendente de Bali, o ramo mais fraco da família, suas chances de despertar mana eram mínimas. Aconselhou-o a estudar para ganhar dinheiro, como o pai, um homem comum. A provocação inflamou Karen. Com um olhar frio, perguntou se o primo queria brigar. Surpreso com a resposta, o outro garoto reuniu um pouco de mana, acreditando que poderia intimidá-lo. Karen, no entanto, manteve a calma. Observando-o, perguntou com ironia se havia algum encrenqueiro sendo criado na casa principal. Em seguida, liberou uma aura poderosa de sua própria energia, deixando o primo completamente atônito. O menino, Léo, gaguejou, perguntando quando e como Karen havia despertado Humana. Com um sorriso tranquilo, Karen respondeu que nem mesmo o pai sabia daquilo. Depois, olhou para o primo e declarou, de forma provocativa, que eles tinham um problema. Não havia espaço para dois encrenqueiros na família. Por isso, avisou que tomaria aquele papel para si e que o outro deveria dar lugar, deixando Léo imóvel, tomado pelo medo. A aura de Karen intensificou-se de forma ameaçadora e ele sugeriu que resolvessem aquilo com uma pequena luta. Em outra parte do castelo, Tyler Sloan, o tio mais velho, estava reunido com os dois irmãos. Heinrich, um dos comandantes dos cavaleiros, informou que o jovem Karen havia despertado seu mana, fato confirmado pelo terceiro comandante. O segundo tio, Rafael Lon, comentou com desdém que o garoto havia escondido o despertar da casa principal, questionando as intenções de seu irmão Bali, a quem chamou de fracassado. Bali, genuinamente surpreso, afirmou que não sabia de nada. Tyles repreendeu Rafael por falar sem pensar, dizendo que não era estranho o fracasso, não saber, já que nunca conseguira despertar mana. Chamou toda a situação de lamentável. Nesse momento, um servo entrou às pressas, pedindo que o mordomo-chefe fosse imediatamente ao salão e chamando pelo jovem mestre Rafael.
Tyles murmurou que provavelmente havia ocorrido algum mal-entendido. Rafael, entretanto, percebeu que o problema envolvia o filho e levantou-se furioso. Enquanto isso, na sala de recepção, Leo estava caído no chão, derrotado. Quando Rafael chegou e viu a cena, agarrou Karen com raiva, chamando-o de insolente e perguntando o que estava pensando. Logo depois, Bali e Tyles também entraram. Karen, tranquilo, respondeu que havia feito aquilo porque Leo insultara seu pai. Perguntou diante do tio se ele teria permanecido calado em seu lugar. Rafael gritou, acusando-o de mentir, e mandou Bali se calar, dizendo que tudo aquilo era culpa de sua falha como pai. Antes que a discussão se agravasse, o mordomo-chefe interveio, ordenando que todos parassem. Anunciou que o mestre da casa julgaria o caso pessoalmente. Rafael foi obrigado a soltar Karen. Bali correu para verificar se o filho estava bem, e o garoto garantiu que sim. Em seguida, o mordomo pediu que todos o acompanhassem até o estudo do Duque. Enquanto caminhava pelo longo corredor, Karen pensava que fazia muito tempo, desde a última vez que vira Halo. Ao entrar no escritório, encontrou o avô sentado atrás de uma mesa, imponente. Halo o encarou diretamente e perguntou por que havia causado um incidente logo ao chegar. Bali tentou defender o filho, mas o Duque o interrompeu severamente, dizendo que não havia perguntado a ele, e sim ao próprio Karen. Com voz firme, Halo afirmou saber que o neto não era irresponsável a ponto de causar confusão sem motivo e exigiu uma explicação. Karen ficou surpreso com a disposição do avô em ouvi-lo antes de puni-lo, considerando aquilo uma demonstração incomum de cortesia. Em seguida, respondeu com clareza que Leo havia insultado seu pai. Rafael explodiu novamente, chamando-o de mentiroso e exigindo que dissesse a verdade. Nesse momento, Halo golpeou a mesa com o punho, ordenando que o filho se calasse e perguntando como ousava elevar a voz diante dele. Envergonhado, Rafael se desculpou. Halo, então, ordenou que Leo fosse chamado assim que recebesse tratamento, para confirmar os fatos. Antes disso, voltou-se para Karen e, com um olhar penetrante, disse que o insulto não era o único assunto que queria discutir. Karen, prevendo a pergunta, declarou com um sorriso inocente: "Se for sobre-humana, despertei-o há 3 anos." A revelação chocou a todos. Halo perguntou por que ele havia escondido isso, até mesmo do pai, intrigado com o fato de o garoto ter despertado Mana sozinho, tão jovem. Karen explicou que só percebeu o que era depois de ler sobre Mana em um livro. Quando o avô quis saber o motivo de ter guardado o segredo, o menino respondeu, ainda sorrindo, que o fizera por diversão. Disse que segredos são divertidos, e mais ainda quando ninguém desconfia deles. Halo perguntou se era apenas isso, e Karen confirmou alegremente. Logo depois, Leo chegou com os ferimentos tratados. Halo perguntou calmamente se era verdade que ele havia insultado o tio. Karen iniciou uma encenação dramática, fingindo tristeza ao repetir as palavras ofensivas de Leo, descrevendo-o como um homem vulgar, preocupado apenas com dinheiro. Disse que o primo o chamara de incompetente e arrogante e que morreria sem jamais ser reconhecido. Concluiu com um tom teatral, dizendo que, mesmo assim, não deveria tê-lo golpeado e que havia cometido um grande erro. Leo ficou horrorizado com o discurso distorcido e negou veementemente, mas Karen liberou uma pressão mágica que o silenciou. Halo perguntou novamente em voz calma se aquilo era verdade. Assustado, Leo admitiu que sim. Depois da confissão, Halo declarou que, como a cerimônia de despertar seria realizada no dia seguinte, adiaria qualquer punição até depois do evento e ordenou que ambos descansassem. Mais tarde, naquela mesma noite, Halo chamou o servo Heinrich
para ouvir sua opinião sobre o neto. O homem respondeu com diplomacia, dizendo que havia muitos aspectos no garoto que poderiam interessar ao mestre. Halo concordou. Disse que Karen era realmente um menino intrigante, não apenas por ter despertado Mana sozinho e o escondido por 3 anos, mas também por ter criticado sutilmente o nível dos cavaleiros sob o comando de Bali. Para o duque, aquilo era um indício de que talvez estivesse negligenciando o próprio filho. Heinrich achou que o mestre estava exagerando, mas Halo insistiu. Aquele neto era diferente. Afirmou que descobriria sua verdadeira natureza na cerimônia do dia seguinte, curioso para ver se o garoto passaria por ela com sucesso e o que conquistaria com isso. Mais tarde, a família inteira se reuniu ao ar livre para o ritual. Karen observava os anciãos da casa Listine, vestidos com mantos cerimoniais, sentindo o poder que emanava deles apesar da aposentadoria. Todos estavam presentes, Thales com a filha Leon, Rafael com o filho Léo, e o próprio Bali. No centro da cerimônia havia uma grande plataforma de pedra, sobre a qual repousava uma pedra negra, o pedestal do juramento. Halo iniciou o ritual, explicando que, ao atravessar a fenda aberta pela pedra, Karen entraria em um mundo criado especialmente para ele. Esse mundo seria único e a cerimônia terminaria quando ele o destruísse com a arma da clara percepção, que deveria encontrar ali dentro. Após confirmar que estava pronto, Halo usou um colar para ativar a pedra. Um pilar de energia azul acendeu, abrindo uma fenda luminosa no ar. Bali, ansioso, segurou o ombro do filho e perguntou se ele estava com medo. Karen respondeu que ficaria bem e prometeu voltar. Pensou que destruir aquele mundo seria fácil. Afinal, quebrar coisas sempre fora sua especialidade. À distância, Halo observava em silêncio e desejava, do fundo do coração, que o neto superasse seus medos. Assim que atravessou a fenda, Karen se viu em um lugar familiar e aterrador. O Palácio Imperial em chamas, coberto pelos corpos de seus antigos companheiros. Furioso, perguntou-se por que a pedra lhe mostrava memórias tão dolorosas. Seria para fazê-lo sentir culpa pelos camaradas mortos injustamente? Uma voz misteriosa ressoou, chamando-o de Filho do Lobo Azul. Disse que o tempo do pacto havia chegado e que ele cumpriria o juramento feito por seu ancestral. Karen perguntou se era um demônio, mas a voz negou, afirmando que criaturas vis não ousariam profanar o sangue que corria em suas veias. A voz o encorajou a vencer o medo e subir até o trono, onde encontraria aquilo que desejava. Ao alcançar o trono, o mesmo que o imperador tentara proteger ao firmar o pacto demoníaco, Karen sentiu que caminhava sobre os corpos dos mortos, sem jamais ter imaginado que aquele trono seria o motivo de suas mortes. Lá, encontrou sua antiga arma. A voz o saudou como representante do clã do Lobo Azul, dizendo que aquela era sua espada. Karen reconheceu imediatamente a lâmina. A espada demoníaca Ruin, presente que recebera do imperador. A voz pediu que ele a preenchesse com mana, mas Karen hesitou, afirmando que a espada devorava a alma de quem a usava. A voz o tranquilizou. O espírito demoníaco que antes habitava a lâmina havia sido destruído por seu avô. O que via era apenas a forma distorcida deixada pela maldição. Apenas ele, Karen, poderia despertá-la novamente. Mesmo relutante, temia voltar a ser o homem que um dia fora, o executor obediente do imperador. Nesse instante, a voz de Halo ecoou em sua mente, exortando-o a superar o medo. Karen compreendeu, então, o verdadeiro significado da gentileza incomum de seu avô. O propósito do ritual não era apenas adquirir uma arma, mas enfrentar o maior temor do herdeiro do mana da clara percepção. Decidido, estendeu a mão
e segurou a espada. Um fluxo intenso de energia azul o envolveu e a forma da lâmina começou a mudar. A voz revelou que, embora-se a espada aparecesse como Ruin, ela originalmente pertencera a seu ancestral Hyle. Explicou que a razão de não constar nos registros históricos, ao contrário da outra espada, Graham, levada por Halo, era porque possuía um poder de natureza completamente diferente. A dor atravessou o corpo de Keren quando o mana oculto da espada começou a gravar-se em sua carne. A voz ordenou que resistisse. O fluxo mágico tornou-se selvagem dentro dele, e o garoto perguntou o nome verdadeiro da arma. A voz respondeu: "Esta é a espada da execução, Guillotine, a lâmina que decapitou incontáveis demônios e devorou seus poderes. Uma arma tão temida que os próprios demônios apagaram sua existência da memória. A energia que emanava da espada crescia em intensidade, envolvendo o corpo de Karen em um brilho azul ofuscante. A dor era indescritível, como se cada célula de seu corpo fosse despedaçada por dentro. Ainda assim, o garoto não gritou. Resistia com obstinação, mantendo os olhos abertos diante do poder que o consumia. A voz que ecoava em sua mente, grave e ressoante como a de um ser antigo, afirmou que aquela dor era o preço do pacto. Disse que o sangue e a alma de Karen precisavam se fundir à lâmina para que ela o reconhecesse como novo mestre. Karen cerrava os dentes, lembrando-se das vidas que havia tirado em sua existência anterior, como Ken Lator, o cavaleiro que servira ao imperador até a morte. Jurou, no íntimo, que jamais se deixaria dominar novamente, nem por um homem, nem por um poder. A energia tornou-se mais violenta, rodopiando ao redor do corpo do garoto. O mana de Karen se misturava ao da espada, e a dor passou a se confundir com uma estranha sensação de libertação. A voz proclamou então, em tom solene e cerimonial, que a partir daquele instante a alma de Karen carregaria a marca da guilotine, a espada da execução. Declarou que ele era o novo portador do fio da sentença, aquele cuja vontade guiaria a lâmina e cuja clareza destruiria as sombras que o perseguiam. Aquele poder pertencia ao clã do Lobo Azul, uma linhagem quase apagada da história, que um dia havia enfrentado as trevas e os demônios. A voz, agora distante e serena, falou uma última vez. Disse que o medo já não o dominava e que o herdeiro do Lobo Azul havia cumprido o juramento dos ancestrais. Afirmou que era hora de seguir adiante. O chão começou a se partir sob seus pés e fissuras se espalharam pelo salão. Karen compreendeu o que precisava fazer. Ergueu a espada e desferiu um único golpe. O som do corte ecoou como um trovão, e o mundo diante dele, um reflexo de suas memórias e arrependimentos, despedaçou-se em fragmentos de luz. De repente, um estalo ecoou pelo salão. A grande pedra do juramento, que após o ritual costumava permanecer intacta, começou a rachar. Fendas luminosas se espalharam por toda a sua superfície, até que a pedra sagrada se partiu ao meio, desintegrando-se em incontáveis fragmentos de luz azul. Um murmúrio coletivo tomou conta dos presentes. O rompimento da pedra era algo que jamais acontecera antes. Quando abriu os olhos, estava novamente diante do pedestal do juramento. A cerimônia ainda brilhava e todos o observavam com espanto. A coluna de luz se dissipava lentamente, revelando o pequeno corpo do garoto ainda de pé, cercado por uma aura de mana azul intensa e viva. Os anciãos murmuravam entre si, incapazes de compreender o que haviam presenciado. De longe, Halo Listin o observava em silêncio, com uma expressão de assombro e respeito. O poder liberado pela pedra era algo que nenhum outro ritual da família havia produzido antes. Quando o brilho cessou por completo,
Karen caiu de joelhos, apoiando-se na espada espiritual que ainda segurava. O pai Bali correu para abraçá-lo, tomado pelo desespero. O menino abriu um sorriso leve e o tranquilizou, dizendo que estava bem. Halo se aproximou lentamente e o silêncio tomou conta do pátio. E perguntou o que ele havia visto dentro da fenda. Karen respondeu, após breve hesitação, que vira o passado e aquilo que precisava destruir para seguir adiante. Quando o silêncio voltou, Halo ergueu-se e, com voz firme, declarou que o resultado era prova suficiente da linhagem do menino. Disse que o ritual havia escolhido Karen como um dos possíveis sucessores da família Listine, e que, a partir daquele momento, ele seria reconhecido oficialmente como candidato à sucessão. O murmúrio cresceu entre os nobres presentes. Rafael fechou os punhos, incapaz de conter a fúria. Para ele aquilo era uma ofensa. Seu próprio filho, Léo, deveria ser o herdeiro direto, e não um mero competidor ao lado daquele garoto insolente. Mesmo assim, não ousou contestar abertamente o duque. Halo Listine, com o olhar severo, observava todos em volta. Sua autoridade era absoluta. A quebra da pedra não era apenas um símbolo, era um presságio. Um ciclo havia se encerrado. E um novo estava prestes a começar. Quando chegou a hora dos pais partirem, Bali perguntou, preocupado, se o filho ficaria bem sozinho. Heinrich o tranquilizou, afirmando que o castelo Xiong era o lugar mais seguro. Bali concordou que o castelo era protegido contra ameaças externas, mas confessou receio quanto às internas, ainda que acrescentasse que os irmãos não ousariam agir de forma imprudente na presença do pai. Heinrich aproximou-se e informou que Lady Sabina supervisionaria os ritos de iniciação de Karen. Tanto Karen quanto o pai se sentiram aliviados. Sabina Lichtstein, irmã mais nova de Ho, era famosa por habilidades que não ficavam atrás das dos irmãos e carregava o apelido de Loba Branca. Bali recomendou ao filho que a tratasse com respeito e Karen prometeu fazê-lo. Antes de se retirar, Heinrich transmitiu uma última mensagem de hello. Uma residência permanente seria preparada no castelo para a família de Bali, que poderia visitá-lo a qualquer momento. Profundamente comovido com o gesto do pai, Bali agradeceu a Heinrich e disse que agora podia partir em paz. Despediu-se do filho, pediu que cuidasse de si e que o procurasse sempre que precisasse. Após a partida do trem, Heinrich conduziu Karen pelo castelo, explicando que Lady Sabina o aguardava. Antes de chegarem, deu um conselho. Pediu que o menino evitasse chamá-la de avó, título que ela detestava com intensidade. Karen agradeceu a dica, embora estranhasse internamente aquela aversão. Chegaram então ao salão de treinamento espiritual, na floresta Tiong-Hei, local onde apenas a linhagem direta tinha permissão de entrar. Heinrich avisou que Lady Sabina o esperava lá dentro e que Lord Léo também estava presente, por solicitação especial do pai, Rafael. Karen ficou satisfeito em ouvir isso e entrou. Heinrich, por sua vez, murmurou para si que as coisas voltariam a ficar barulhentas. Mesmo do lado de fora, Karen sentia do salão uma aura de mana avassaladora. Ao abrir a porta, anunciou sua chegada e cumprimentou a Loba Branca. Uma voz aguda, vinda do interior, ordenou que entrasse sem demora. Karen surpreendeu-se com a aparência juvenil de Lady Sabina. Ela o recebeu e perguntou se ele estava espantado por ela não se parecer com o que imaginara. Comentou que o tempo passava rápido. O doce filho de Bali já havia crescido. Karen percebeu de imediato que a juventude eterna da tia era resultado de reconstrução corporal, com mana, capacidade restrita a mestres de 8 estrelas. Sabina mandou que Karen se sentasse em posição de lótus ao lado de Léo. Ele obedeceu e sussurrou ao primo, visivelmente nervoso, que se veriam com frequência dali em diante
e que estava ansioso por isso. Sabina observou o conhecimento dele sobre seu título e Karen explicou que lera a respeito em livros de história por apreciação pessoal. Sabina sorriu e comentou que, assim como o irmão Hello descrevera, ele era realmente um menino interessante. Quando Karen quis saber o que o avô dissera, ela transmitiu a mensagem. Era um garoto de quem ela gostaria muito. Acrescentou que agora entendia a afirmação depois de vê-lo. Sabina recordou a conversa com Hello, que descrevera Karen como uma criança destinada a navegar um vasto mar, pedindo que ela fosse o farol que o guiaria para que pudesse governar aquele oceano. Aos olhos de Sabina, havia no menino um potencial imenso como o mar aberto, selvagem e infinito, e, embora ainda não lapidado, poderia um dia comandar toda uma geração. Considerava divertido ter conhecido alguém assim. Ela expôs o método soberano do mar, fundamentado em criar um oceano de mana dentro do corpo e controlá-lo. A força de uma pessoa aumenta conforme o número de oceanos que domina. Controlar 8 oceanos significa alcançar o posto de 8 estrelas. Já unificar os 8 oceanos em um único mar vasto corresponde ao reino de 9 estrelas. Observou que havia apenas 3 pessoas em todo o continente nesse nível, e apenas uma dentro do império. Karen deduziu imediatamente. Era o avô, Hello. Sabina confirmou. O único 9 estrelas do continente era seu irmão, Hollow Listine. A declaração acendeu em Karen uma chama de determinação. Naquela vida, alcançaria o avô. Sabina percebeu o desejo intenso de poder e achou aquilo realmente divertido. Considerando-o digno de treinamento, passou ao cultivo de mana, ordenando que derramassem mana nos canais abertos. Durante a cerimônia de despertar, e lembrando que o poder não deveria ser controlado à força, e sim aceito. Observando as ondas de mana, Karen notou certa aspereza nas próprias vibrações, e Sabina o orientou a começar pelo coração. E, imediatamente, ela ficou impressionada. Como aquele poderia ser o poder de alguém que acabara de concluir o despertar? Comparou-o a Léo, que mal começava a se aproximar do nível de 2 estrelas. E isso mesmo após ter recebido o método soberano do mar 2 anos antes. Já Karen, sem instrução, escavava instintivamente os próprios caminhos de mana. A pressão interna se intensificou, como se o corpo de Karen fosse rasgado. Ele interrompeu o cultivo por conta própria. Sabina, a princípio, supôs exaustão, mas percebeu que ele ajustara o ritmo com maestria. Nesse momento, Léo desabou por uso excessivo de mana, e Sabina correu para socorrê-lo, repreendendo-o por forçar o fluxo. Admitiu a si mesma que se distraíra observando Karen. Reconheceu que o papel dos adultos era impedir que crianças se ferissem por imprudência. Karen olhou para Léo com decepção e o classificou como vergonhoso. Sabina comparou o quadro. Enquanto Léo cedia ao excesso, Karen avaliara com precisão os limites e parara antes de se machucar. A autocontenção, apesar da sede de poder, impressionou-a. Começou a se perguntar se aquela criança precisava mesmo de um farol. Sabina dirigiu-se a Karen, prometendo garantir sua segurança por 3 anos e pedindo que ele se concentrasse em construir força nesse período para poder se proteger. Karen aceitou com entusiasmo. Mais tarde, no campo de duelo, Léo aproximou-se e perguntou se Karen pretendia usar a espada guilhotine até nos treinos. Karen respondeu, em tom calmo, questionando se havia problema, e explicou que o avô lhe dera uma bainha especial para conter a aura da lâmina. O novo instrutor se apresentou, Zerus Winterguard, comandante dos Cavaleiros Seawolf, responsável pelo treinamento de espada. Karen cumprimentou Sir Cherus com cortesia, notando mentalmente
que era um especialista de 8 estrelas, Zero os avisou que não os trataria por jovem mestre até que conquistassem o reconhecimento do Seawolf. Karen disse que não se importava, até achava mais confortável, e acrescentou saber muito bem que ganhar o respeito dos lobos azuis pela habilidade era tradição na família Liston. Sheiruz se surpreendeu com a reação incomum. A maioria dos nobres se ofenderia. Por um instante pensou que, talvez após longa espera, tivesse chegado um herdeiro sério e firme. Mas a aura confiante de Karen, a certeza íntima de que, no fim, todos se curvariam diante dele, fez Sheiruz mudar de opinião na hora. O que chegara não era um herdeiro sisudo, e sim alguém pior que Léo, um encrenqueiro de verdade. Enquanto isso, Sabina advertia o irmão Hello, pedindo que refletisse sobre o impacto de Karen na estrutura sucessória e o que isso significaria para o próprio filho de Hou. Hou quis saber se a irmã insinuava que o filho poderia ser ameaçado pelo sobrinho. Sabina esclareceu que, se o talento de Karen se tornasse público em todo o império, obviamente afetaria quem o sucederia e o que viria depois. Sabina conversava com Hello também por outra preocupação. Temia que a família pudesse chegar ao fim, agora que a pedra do juramento havia sido quebrada, sobretudo com o aumento significativo de demônios vindos de além do Mar do Norte. Hello descartou a ideia como tolice e revelou uma profecia secreta, conhecida apenas pelo chefe da família. Aquele que quebrar a pedra erguerá uma nova pedra, como o ancestral fez em tempos antigos. Sabina compreendeu que isso significava que o tempo do pacto se aproximava. Ao perguntar quando falariam disso a Karen, Hello respondeu que quando chegasse a hora. No inverno, Bali lia uma carta do filho. Karen o tranquilizava sobre o próprio bem-estar e relatava o progresso no treinamento. Havia dominado a 4ª forma de 2 estilos de espada diferentes. Mencionava também que tentava conviver com os parentes, como o pai pedira, e que estava tendo cuidado especial com Léo. No final, em tom brincalhão, pedia mais dinheiro, pois a mesada havia acabado, o que arrancou de Bali uma risada carinhosa. Em conversa com Heinrich, Bali lembrou como ficara preocupado ao deixar Karen no castelo 3 anos antes. Heinrich o assegurou de que o menino se adaptara surpreendentemente bem e que o castelo deixara de ser silencioso por causa dele. Embora Bali tentasse aconselhar o filho a não chamar atenção, Heinrich respondeu com sabedoria que uma joia brilha mesmo parada. Ainda assim, advertiu que a situação poderia mudar. Logo seria impossível conter as notícias sobre Karen e, como lobo azul, ele teria de cumprir as tarefas que lhe fossem designadas. O que mais inquietava Bali era a reação do irmão ao crescimento de influência de Karen. Heinrich ofereceu um último conselho. Lembrou que Lady Sabina era muito afeiçoada ao garoto. Bali sentiu alívio. Comentou em tom leve que parecia que a mesada mensal tinha valido a pena. E Heinrich disse ficar feliz em vê-lo menos preocupado. Bali, porém, revelou preocupação extra. A tia deixaria o castelo em breve. Heinrich tornou a tranquilizá-lo, explicando que Karen estabelecera laços estreitos com os cavaleiros Seawolf, a ponto de receber um apelido: Pequeno Cão Marinho Azul Raivoso. No campo de treinamento, Karen surgiu treinando intensamente e derrotou com facilidade um enorme cavaleiro chamado Hans. Repreendeu-o pela fraqueza, dizendo que a arte da espada do Seawolf não serve quando se cede à força bruta. Era preciso lutar com vigor, mesmo que os ossos se quebrassem. Hans rendeu-se, admitindo que apenas Karen conseguia projetar força verdadeira. O garoto zombou dos músculos dele, chamando-os de músculos de balão. Hans, confuso, disse que nunca ouvira o termo e reconheceu que, sem usar mana, já não era páreo para Karen. Lamentou o quanto o jovem se fortalecera em apenas 1 ano. Hans informou que, provavelmente,
seria enviado em missão, em breve. Revelou que Ser Zeras decidiria o momento, pois Hello estava na capital, e especulou que o destino seria a região da Cúpula Celestial, a oeste do Ducado, onde aparições de demônios aumentavam. Por perto, Leo treinava apreensivo. Não queria ir na mesma missão que Karen, mas, ao mesmo tempo, desejava deixar os pais felizes se tivesse um bom desempenho. De volta ao presente, Bali revelou a Heinrich que a razão de tê-lo convocado não era apenas a carta de Karen. Entregou-lhe uma pequena bolsa, explicando que inspetores de portão do território a encontraram em uma carroça de mercadores vinda da baronia de Balos. Confirmou tratar-se de uma droga chamada cocaína e pediu investigação sobre a baronia a partir do Castelo do Mar Azul. Na estação, alguém desembarcou, perguntando se aquele era o Castelo do Mar Azul. Naquela noite, Karen vagava pelo castelo após invadir e furtar uma garrafa da coleção de bebidas de Zerus, comentando para si que mexer na coleção dele era sempre excitante. Enquanto apreciava o gole, ouviu um visitante pedindo ao guarda para falar com o Duque Listing sobre assunto urgente. O guarda informou que o Duque estava na capital e que o comandante Sheros estava no comando. Karen se intrometeu e, quando o guarda o reconheceu, o visitante apresentou-se como o jovem barão Rohan Bellows. Rohan reconheceu Karen pelos rumores que ouvira. Embora o ajudante de Rohan sugerisse procurar o comandante noturno, Karen insistiu que ele ouviria o relato, alegando ser cortesia que um nobre local recebesse pessoalmente quem vinha em urgência. Ordenou ao guarda que enviasse uma mensagem à parte para Zerus. O julgamento político de Karen impressionou Rohan, ainda que o barão se preocupasse ao ver um garoto com uma garrafa na mão. Em seguida, o convidou a segui-lo. Em uma sala reservada, Karen resumiu o problema: presença de um grupo de bandidos nas montanhas orientais da baronia. Rohan confirmou e acrescentou que eles espalhavam drogas e sequestravam pessoas para vendê-las como escravas. Explicou pesaroso que sua baronia era pobre e fraca militarmente, e que a tentativa do pai de confrontá-los fracassara, deixando-o ferido e acamado. Karen bateu a garrafa na mesa, furioso, declarando que despedaçar aqueles canalhas não seria punição suficiente. Mas apontou algo intrigante. Como um mero bando poderia resistir a um exército regular? Rohan respondeu que suspeitavam de desertores do exército do Reino do Sul, atualmente em guerra. Analisando, Karen concluiu que, após a abdicação do imperador maligno, o exército imperial concentrara os recursos reduzidos na Guerra do Sul, criando vácuo de segurança no norte, cenário que permitira aos desertores virarem bandidos. Rohan concordou, era a hipótese mais plausível. Karen então ofereceu um drink a Rohan e explicou que a baronia de Balos fazia fronteira com a região onde seu pai residia, tornando o assunto pessoal. Manifestou o desejo de ajudar pessoalmente. Rohan ficou grato, embora se perguntasse sobre a conveniência de aceitar bebida de uma criança. Karen admitiu, divertido, que a bebida fora roubada da coleção de Sir Sheros e pediu segredo. Rohan se chocou ao ouvir o nome do célebre comandante. Nesse instante, Zerus entrou e perguntou a Karen se não haviam combinado que ele não tocaria em suas bebidas. Rohan, nervoso, derramou o copo. Zerus o tranquilizou. Voltando-se ao barão, disse ter ouvido sobre a grave preocupação com os bandidos, e Rohan confirmou que viera pedir ajuda. Ao iniciar a resposta, Zerus foi interrompido por Karen. O comandante virou-se e o repreendeu por beber naquela idade, tomando-lhe a garrafa. Pediu desculpas ao jovem barão pela cena e assegurou que o Castelo do Mar Azul não ficaria de braços cruzados enquanto um velho parceiro sofria. Disse que planejavam organizar e despachar tropas em breve. Karen se ofereceu para ir à missão, mas Zerus recusou de imediato,
argumentando que o inimigo era um grupo treinado e possivelmente contava com lutadores habilidosos desconhecidos. Rohan surpreendeu-se com a seriedade do garoto. Zeruz insistiu que combate real era diferente do treino. Karen retrucou que superproteção não era boa. Zeruz rebateu que preferia mandá-lo para um perigo claro no oeste a um ambíguo. Karen então sorriu de leve e perguntou o que aconteceria se fizesse uma oferta irrecusável. Cena posterior. Na estação, Léo ficou chocado por ser obrigado a ir na missão, enquanto Karen, entusiasmado, o abraçava pelo ombro, feliz por ser a primeira missão juntos. Observando, Zerus percebeu que fora passado para trás. Karen usara a lei de Sabina como alavanca. Concluiu que talvez fosse o melhor, já que uma guardiã confiável os acompanharia. Aceitou que, ao condicionar a ida de Lord Léo, também assumia estar satisfeito com os resultados do treinamento. Barão Rohan apareceu para se despedir, muito preocupado com a segurança dos netos do Duque e com a responsabilidade de sua família caso algo lhes acontecesse. Zaris tentou tranquilizá-lo e garantiu que não havia motivo para alarme, explicando que, com Sabina presente, nenhum mal alcançaria os garotos. Sabina, porém, interrompeu com uma declaração chocante. Não interviria, a menos que os meninos estivessem em perigo de morte. O anúncio aterrorizou Rohan e Léo. Zerus comentou a audácia costumeira dela. Sabina insinuou haver um motivo que a impedia de ficar na linha de frente, algo que Zerus parecia compreender e aceitar. Na estação, Sabina notou Léo tremendo. Disse que compreendia o medo, mas pediu que encarasse a missão como oportunidade para provar a seriedade do treinamento dos últimos 3 anos e como chance de ser reconhecido entre os lobos azuis. Karen, em tom sarcástico, perguntou se Léo sempre precisava de alguém para empurrá-lo por trás. Léo reagiu com raiva, mas as palavras o despertaram. Era a hora de se provar. O trem mágico partiu do castelo do Mar Azul, rumo à baronia de Balos. Ao afastar-se, Karen pensou que não esperava que o momento chegasse tão depressa. Durante a viagem, Sabina explicou ao barão Rohan por que não podia aparecer na linha de frente. Sua presença no castelo do Mar Azul era secreta. Se fosse descoberta, os bandidos sumiriam sem deixar rastro. Rohan, porém, continuou preocupado ao ver apenas 2 jovens seguirem para a missão, especialmente porque Karen não demonstrava nenhuma atenção, enquanto Léo parecia extremamente ansioso. Nesse meio tempo, Léo recordava a reprimenda da mãe. Ela questionara como ele conseguia aproximar-se de Karen após a humilhação de 3 anos antes, que manchara a honra do pai. Afirmara que Karen era rival, não amigo. Diante do silêncio do filho, chamou-o de fraco. Por fim, Léo respondeu. Karen não era rival. Explicou a enorme diferença de talento entre ambos. Karen alcançara 4 estrelas aos 13 anos, enquanto ele atingira 3 estrelas aos 15. Para Léo, Karen era não adversário, aquilo que o empurrava para trabalhar e avançar. A mãe concluiu, dizendo que ele via as árvores, a competição, mas não a floresta, o quadro maior. No trem, Sabina conversou com Liu, que admitiu o nervosismo por ser a primeira missão. Ela fez uma pergunta direta. Seria capaz de matar um homem? Léo hesitou. Sabina o encorajou. Disse que não precisava duvidar, que conhecia como ninguém o esforço dele. Ela mesma o havia treinado. Emocionado, Léo dirigiu-se a ela como mestra. O aviso do trem anunciou chegada em 20 minutos. Sabina decidiu que durante a missão se tratariam por mestra e discípulo. Em seguida, declarou que saltaria do trem para reconhecer o terreno sem ser notada. Rohan protestou, alegando perigo. Sabina o tranquilizou. Nada recairia sobre ele.
pois os sobrinhos a acompanhariam à distância. Karen comentou, com admiração, a ousadia dela, e Sabina saltou, deixando Rohan e Léo estarrecidos a refletirem sobre as excentricidades da família Liston. Ao chegarem à baronia de Balos, foram recebidos pelo barão Balos, ferido, que pediu desculpas por recebê-lo sentado devido à saúde. Karen respondeu com cortesia, pediu que não se preocupasse e perguntou sobre os ferimentos. O barão, acamado, agradeceu a atenção e mencionou ter conhecido Karen e Bali 10 anos antes. Comentou o quanto o menino crescera, algo que certamente orgulharia o pai. Incomodado com formalidades, Karen pediu que o barão falasse simplesmente com ele. O nobre concordou em chamá-lo de jovem mestre Karen. O barão demonstrou perspicácia, deduzindo que, por Karen ter sido designado para a primeira missão, devia ter alcançado 4 estrelas em artes marciais muito jovem. Disse confiar no juízo da casa principal quanto às habilidades do menino, mas revelou preocupação em enviar 2 jovens promissores para a missão tão perigosa. Karen o tranquilizou. Compreendia a apreensão, porém, fracasso em missão mancha a honra dos Lobos Azuis, e eles não consideram o fracasso. Virou-se para Léo em busca de confirmação. Ele, relutante, concordou que teriam sucesso. O barão riu e agradeceu a confiança. Percebendo que o barão precisava de repouso, Karen anunciou a partida. O barão confiou-lhes o assunto e disse ter preparado um guia. Os garotos partiram com o guia pelas montanhas nevadas. Karen provocou Léo, perguntando se já estava cansado. Léo ignorou e disse não confiar no guia, lembrando que não havia garantia de que não estivesse aliançado aos bandidos. Karen parabenizou o primo, em tom irônico, por finalmente pensar e confirmou com tranquilidade que a suspeita era correta. O guia provavelmente era um deles. Chocado, Léo quis saber como ele sabia. Karen explicou que ouvira, na estação, uma conversa do barão Rohan. Diante da pergunta do ajudante sobre como localizar o covil, Rohan dissera que usariam Zaosin, um traidor do domínio. Questionado por que não contara isso antes, Karen respondeu que Léo estivera tenso o dia todo. Karen analisou a astúcia de Rohan em usar deliberadamente o traidor contra os bandidos e explicou que o papel deles ali era o de isca. O sequestro de jovens nobres renderia resgate alto. O fato de o traidor estar impune e vivo era a prova disso, sinal de desespero. O guia, Sven, conduziu-os a uma emboscada armada pelo chefe dos bandidos, que o recompensou ao notar que as presas eram nobres. Um dos bandidos observou que os dois não pareciam dispostos a segui-los obedientemente. Karen e Léo se prepararam para lutar, e Karen declarou, tomado de ira, que não perdoaria a disseminação de drogas nas terras do pai. Na residência, Rohan perguntou ao pai se estava bem. Ele tranquilizou o filho. Rohan ofereceu-lhe água e quis saber se os jovens ficariam bem. O barão respondeu que o Castelo do Mar Azul, ao enviá-los com informações limitadas, demonstrava confiança nas habilidades deles. Acrescentou que Karen lhe lembrava o Duque Hou, quando jovem, não apenas na aparência, mas na confiança e na calma digna. Disse ao filho que valia a pena depositar expectativas nos dois. Nas montanhas, Karen travava combate feroz, decapitando bandidos com técnica precisa e quase sobrenatural. Léo, horrorizado, pensava que Karen era um monstro de verdade. O subchefe sugeriu ao líder que recuassem para informar a força principal. O chefe, enfurecido, recusou-se a ser derrotado por um moleque verde e avançou com aura vermelha. Karen o recebeu com frieza, julgou irritante o brado de guerra e o partiu ao meio com um único golpe. Léo ficou atônito, enquanto Karen comentou com naturalidade que usara sem querer uma técnica poderosa, e ainda reclamou que o chefe
sujara suas roupas. Um bandido sobrevivente, Orha, apavorou-se com o poder de Karen e com a aura da espada, prestes a dominá-lo. Rendeu-se de imediato. Com um sorriso enviesado, Karen perguntou se ele tinha corda e ordenou que trouxesse. Para espanto de Léo, Karen mandou Orha amarrá-los, a ele e a Léo, e ainda armá-los com as próprias espadas. Questionado sobre tanto trabalho, explicou que para serem isca convincente e chegar ao quartel dos bandidos, o cativeiro precisava parecer real. Seria ilógico 2 nobres serem capturados por um único homem desarmado. Durante a marcha, Karen interrogou Orha. Aterrorizado, ele confessou que eram desertores do reino de Kais, vindos da frente sul. Sobre o efetivo, disse haver 130 homens na fortaleza, incluindo 2 magos e seus cavaleiros de escolta. Percebendo aos poucos a dimensão do erro, Orha entendeu que aqueles não eram nobres quaisquer, e sim herdeiros da grande família Liston. Para Karen, a história de que o líder lhes prometera dinheiro fácil soava incoerente, porque magos, uma elite, seguiriam um simples capitão de infantaria, e por que escolher uma baronia pobre como Balos para saquear? Concluiu que o relato não fazia sentido, e decidiu ver com os próprios olhos. Ao chegarem ao esconderijo, guardas se surpreenderam com Orha trazendo reféns. Na entrada, perguntaram por que voltava sozinho e armado. Orha disse que tomara as armas dos jovens como espólios e que os demais perseguiam fugitivos. Zombaram dele, mas abriram o portão. Lá dentro, Karen notou a relaxação dos desertores, mas sentiu também um poder estranho que o incomodara o caminho inteiro. A guilhotine começou a reagir. Logo identificou a origem do desconforto, carcaças de pássaros penduradas em sacrifício e um grande círculo de magia negra no chão. E imediatamente ordenou a Orha que o desamarrasse e lhe entregasse a espada. Disse a Léo, atônito, que sacasse sua sulfide, avisando que em breve precisaria dela. Nesse momento, o círculo foi ativado e esqueletos armados ergueram-se, mergulhando Orha em pânico. O chefe dos bandidos apareceu, saudando com deboche os reféns que entravam em seu reduto. Karen procurou com o olhar o mago negro, mas não o viu. Concluiu que estava oculto. Rápido, tomou Orha como refém, encostando-lhe a lâmina no pescoço e ameaçando matá-lo se atacassem. Léo ficou chocado. Julgou aquilo uma quebra da honra nobre. O chefe zombou, perguntando se nobres não deveriam prezar a honra acima de tudo. Karen retrucou, questionando por que não poderia agir daquela forma. O chefe achou o garoto interessante, mas disse que o refém não tinha valor. Orha era inútil. Autorizou Karen a fazer o que quisesse com ele e empurrou Orha em sua direção. Percebendo a armadilha se fechando, Léo pediu o plano. Karen respondeu, confiante, que era simples: eliminar o líder. Ao notar a aura azul de Karen, o chefe se inquietou. O garoto disse a Léo que cuidaria do líder e que ele deveria segurar os esqueletos. Antes que Léo processasse a ordem, Karen disparou contra o chefe, deixando o primo a sós com o exército de mortos que emergia por completo. Tomado por pânico, Léo se viu cercado e questionou como lidaria sozinho com tantos inimigos. Enquanto os esqueletos avançavam, Karen já se chocara contra o chefe e desencadeou um golpe potente. Anunciou a terceira forma da espada Seawolf e lançou a energia da lâmina. O golpe decepou a mão do líder, que tombou gritando e xingando-o de maldito moleque. Karen ironizou. Se fosse atacar, que tivesse feito antes. O líder perguntou por que o castelo do Mar Azul interferia nos assuntos deles. Karen explicou que aquela baronia ficava ao lado das terras do pai e disse que não pretendia matá-lo, apenas levá-lo ao castelo. À distância, Léo travava boa luta contra os esqueletos. Karen o observou
e o incentivou a continuar com força, como a Artsy Wolf ensinava. Em seguida, voltou-se ao chefe Michael Knox para confirmar o nome. Ao ouvir a resposta, cravou a lâmina na perna do homem, forçando a rendição. Com um sorriso gelado, ordenou que mandasse os homens deporem as armas. E ele obedeceu, em agonia. Derrotado, Michael lamentou cair diante de 2 moleques, mas avisou que quando eles chegassem, nem alguém da família Listen daria conta. Karen entendeu que depositava esperanças nos magos negros. Zombou da confiança do inimigo e perguntou se ele realmente acreditava que a família Liston enviaria apenas 2 crianças. Apontou que o círculo desaparecera, o que era natural tendo um guardião. Nesse instante, uma explosão colossal ecoou ao longe. Karen comentou que, por terem perdido tempo com o líder, não conseguiriam capturar vivo o Mago Negro. Sabina surgiu, segurando a cabeça decepada do mago. Léo sentiu asco. Sabina declarou a missão um fracasso, pois o rastro mais importante, o mago vivo, se perdera. Karen, atrevido, perguntou se ao menos ela ficara impressionada com seus métodos. A resposta veio em golpes. Sabina espancou o líder até ele desmaiar, e então repreendeu Karen pela imprudência de invadir território inimigo sem pensar, dizendo que ele era igual ao irmão Hello. Admitiu, contudo, que daria pontos extras pela audácia digna da família Liston, mas descontaria por recorrer a refém. Ao ser questionado, Karen explicou que explorara a fragilidade deles. Ninguém esperaria que um nobre tomasse refém. Sabina achou o raciocínio divertido e riu, chamando-o de garoto maluco como nunca vira. O líder capturado, por sua vez, pensava: que bando de malucos!